Amada igreja, abramos a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos de número 12 ao versículo de número 15. Hebreus, capítulo 12, versículos 12 a 15. Nós começamos a falar, quarta-feira passada, sobre alguns comportamentos e também transtornos que dificultam a convivência. E eu disse aos irmãos que nós prosseguiremos por alguns dias, e claro, nós falamos da quarta-feira. Mas tendo em vista que hoje nós temos essa oportunidade, nós daremos continuidade acerca do que iniciamos quarta. E quarta-feira também nós aguardamos os irmãos para continuarmos ainda. O capítulo de número 12, versículos 12 a 15 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amada igreja, olhando para esse texto sagrado, nós sabemos que uma das coisas que tem dificultado muito a convivência entre pessoas é o ressentimento. E é baseado nisto que nós queremos falar esta noite, subordinado a este tema, resolvendo os ressentimentos. Quarta-feira passada nós falamos sobre o narcisismo, que é uma tentativa de ajudar as pessoas que assim são afetadas, são vítimas. Hoje nós queremos falar sobre os ressentimentos. O texto sagrado ele é muito claro. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Quem é nesta vida que já não cansou? Às vezes de lutar, às vezes de querer um propósito e não conseguir. Mas mesmo assim, nós continuamos a levantar as nossas mãos cansadas. Os joelhos desconjuntados. Quantas situações e circunstâncias nós não encontramos em que parece fugir a terra debaixo dos nossos pés? É como se os nossos joelhos estivessem trôpegos. O versículo de número 13 diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam se não desviem inteiramente, antes seja sarado. Muito especialmente nós que tememos a Deus, que lemos a Bíblia Sagrada, que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos viver uma vida de tal forma que nós não escandalizemos pessoas. A Bíblia diz em Lucas 17, versículo 1, que é impossível o Senhor Jesus dar a garantia de que haveria escândalos, mas que nós não fôssemos propagadores deste escândalo. O que é o escândalo? É aquele que faz alguém tropeçar. O escritor de Hebreus diz que a minha vida deve ser de uma forma que eu não escandalize ou não desvie pessoas do caminho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Porque alguém pode estar aqui dentro já fraco, com vontade de sair daqui. E se eu vacilar à frente dele, ele poderá dizer: não, vou sair por causa do Silvio, gostei dele, olha o jeito que ele está vivendo, a vida toda errada, toda bagunçada. Então eles podem ter como desculpa a minha vida,
para sair dos caminhos de Cristo. E eu não posso dar essa oportunidade. É por isso que o escritor diz: faça a vereda reta para os vossos pés, para aqueles que já estão cambaleando não saiam logo de uma vez. Pelo contrário, ele olha para nós e encontra o caminho direito. Versículo de número 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Acabamos de cantar um hino, dizendo que nós ouviremos o nosso nome ser chamado no céu. É a maior esperança de quem segue a Deus, de verdade. Mas você sabia que se nós não levarmos a sério esse negócio, seguir a paz com todos e a santificação, pode ser também, segue a santificação e a paz com todos. Porque às vezes nós só damos ênfase à santificação, mas é impossível viver uma vida de santificação se nós não tivermos uma vida de paz com todos. É verdade que nem todo mundo pensa igual. É por isso que há as divergências, as dificuldades. Agora nós podemos respeitar pessoas e discutirmos ideias. Você sabia que tem gente, como nós falamos quarta, que não aceita ser confrontado? Que não aceita uma pessoa se opor a ele ou a ela? Que isso é o suficiente para ter um ressentimento, ter uma dificuldade? Mas nós, tememos a Deus, não podemos ser assim. O versículo de número 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus está derramada nos corações de cada pessoa que teme a Deus. Quem diz isso é Paulo, no capítulo 5, versículo 5 de Romanos, dizendo que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então todos nós temos a capacidade de perdoar se quisermos, porque a graça de Deus não é bondade nossa, é a graça de Deus em nós. Ignorantemente tem gente que diz assim: não, que perdoa é Deus, eu só desculpo. Oh meu Deus do céu. Mas a Bíblia não fala de desculpar, ela fala de perdoar, e nós vamos já falar no ensino de Cristo, o maior pedagogo de todos os tempos. O texto sagrado diz que nós não devemos nos privar dessa graça de Deus. E de que nenhuma raiz de que, igreja? Uma raiz de amargura possa, brotando, perturbar você e a mim, e através dessa raiz, muitas outras pessoas serem contaminadas. A expressão aqui é de algo terrível, que pode amargar, destruir, não somente a minha vida, mas a vida de todas aquelas pessoas com quem eu tiver contato, se eu não tiver cuidado com a minha vida. Então, o nosso propósito é esse, é resolver os ressentimentos. Resolvemos os ressentimentos. Primeiro ponto da mensagem: o que é ressentimento? Ora, se sentimento é uma emoção, e esse sentimento pode ser bom ou ruim, quando se fala de ressentimento, está falando de uma repetição de algum tipo de sentimento, que nesse caso aqui é ruim, por isso está ressentido. Geralmente esse tipo de ressentimento, ele aparece como? Através de uma mágoa, de uma amargura, de uma ofensa que foi guardada, não foi liberado perdão. Isso acontece com gente. Quantos tem uma família aqui? Quem é que já não teve dificuldade? E olha que quando eu falo de família, marido, esposa, filhos, 3, 4, 5, estourando hoje. Dificilmente um casal tem mais de 3 filhos na atualidade. E nós encontramos essas dificuldades. Agora imaginemos o tamanho dessa família aqui, onde tem várias famílias juntas aqui. A quantidade de vezes que nós não podemos nos ferir,
guardar algumas dificuldades e problemas. A minha pergunta é: os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas amarguras, as lembranças do que passou que lhe machucou, e viver guardando, relembrando, e se o nome é ressentimento, toda vez que lembra, sentir como se fosse no dia da ofensa, isso está resolvendo alguma coisa? Isso está te levando a algum tipo de mudança, digo, para melhor? Por que alimentar um ressentimento que não consegue melhorar a sua vida e nem consegue resolver? Você sabia que ressentimento é semelhante a alguém que está apontando uma arma para si mesmo? Às vezes quem provocou o ressentimento nem se deu conta que fez isso, e a pessoa está lá se acabando, morrendo com dificuldade. É verdade que como ser humano, principalmente o lado feminino, tudo que queria era um reconhecimento, um pedido de perdão ou desculpa, mas que reconhecesse. Mas do outro lado tem alguém que diz: não, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não peço desculpa, eu não peço perdão, e pronto, comigo é assim. E o outro lado está definhando, sofrendo, se acabando. Da mesma forma acontece na vida cristã. E nós precisamos resolver esse negócio porque muitíssimos problemas têm surgido. Eu não sei se você já ouviu a expressão do médico dizer assim: se fulano liberasse o perdão, o problema de saúde dele ou dela estaria resolvido. Afeta a pressão, afeta nervos, afeta coração, afeta psicológico, afeta emoções. Irmãos, é um mal terrível. E se as pessoas não vêm até nós para resolver, nós precisamos tomar um posicionamento e ir até elas e resolver. Afinal de contas, quem é que sofre? Quem está ressentindo. Segundo ponto da mensagem: o ressentimento destrói relacionamentos. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 27. História conhecidíssima. Já estudamos em outros momentos, em outras particularidades. Gênesis capítulo 27, versículo 41. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Eu estou lhe dizendo que o ressentimento destrói relacionamentos. Olha o que diz Gênesis 27, 41. E aborreceu Esaú. A quem? Eles eram irmãos, mas estavam aborrecidos agora. Veja só. Por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegasse-á o dia de luto de meu pai, então matarei quem? Que é o quê? Você já pensou o que é uma pessoa ressentida? Você lembra dessa história? Veja bem a história. Está no capítulo 25. Versículos 29 a 34. Vamos ler para nós nos situarmos melhor e ficar melhor entendido para também os que não conduziram a Bíblia hoje. Gênesis 25, 29 a seguir. Olha como está escrito: Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer,
E para que lhe servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Primogenitura era uma bênção que recebia o filho mais velho. E ele tinha o direito, na partilha da herança, de uma parte dobrada, com relação ao que os demais irmãos receberiam. O que Jacó fez foi se aproveitar de um momento, porque isso, naturalmente, pela profecia bíblica, se cumpriria. Todavia, o que Jacó fez foi se aproveitar de um momento de fragilidade de Esaú, onde ele não valorizou devidamente o que deveria valorizar, e de repente trocou, vendeu, negociou o que era de suma importância. Quando Esaú atenta para a besteira que havia feito, e o texto de Hebreus que nós lemos está relacionado a isso, é que nós não lemos os versículos seguintes, a do 16 em diante fala da falha de Esaú nisto. Mas quando Esaú acorda, lembra-se do que havia acontecido, aí aconteceu o que nós acabamos de ler. Esaú ficou tão irado, tão cheio de ressentimento, que desejou logo a morte de dois. Ele disse: primeiro papai morre, pela natureza dos pais. O mais velho vai primeiro. Ele diz: papai vai já morrer. Em outras palavras, parece que ele torcia para aquele dia chegar. Aí ele diz: papai morrendo, e aí o corpo nem esfria na terra, eu mato o meu irmão também. Irmãos, olha, às vezes nós olhamos para o rosto desse monte de gente aqui arrumadinho, bonito, mas o que tem de gente da porta até aqui em cima, que já pensou em matar a gente. Eu tinha um professor que dizia assim: todo ser humano tem escondido no coração o desejo de matar. Eu disse: professor, que história é isso? É sério, Silvio. Eu estou te falando do momento que você está sorrindo, que está brincando. Eu estou te falando. Aí ele jogou logo pesado. Ele já pensou o cara entrar na tua casa, estuprar a tua esposa? Meu irmão do céu, tira esse negócio. Já pensou um atentado contra a tua filha? Qual é a primeira intenção? Não é? É eliminar. O que é isso? É a natureza humana. Irmão, se não fosse Deus na sua e na minha vida, meu Deus do céu, nós louvamos a Deus porque Ele tem aberto a nossa mente para compreender a sua palavra e nos orientar no caminho que devemos seguir. Irmãos, foi Deus quem nos livrou de tantas coisas ruins e tem nos livrado. Mas a natureza humana, essa matéria velha nossa, é ruim, é má. É por isso que nós precisamos ser conduzidos pela palavra. O que aconteceu com Jacó foi isso. Então nós vemos que o ressentimento destrói relacionamentos. Quantos relacionamentos não estão destruídos? Estou falando de família, marido e mulher, de filhos, sogra, genro, nora, sogro. Quando nós olhamos para tudo isso, nós devemos ter esse extremo cuidado. Aí a outra pergunta: como é que a gente vai identificar esse ressentimento? Terceiro ponto, Gálatas capítulo de número 5. Para eu me explicar isso aqui, irmãos, eu quero lhe dizer o seguinte: esse tipo de sentimento, ele pode ser declarado ou não. Então tenha cuidado. Há pessoas que têm um ressentimento que elas conseguem expressar. Há pessoas que têm ressentimentos que não conseguem expressar. Aí parece que fica um pouco pior. Porque quem expressa, de uma certa forma, toda vez, é como esteja abrindo uma Coca-Cola bem gelada depois de agitada. Está liberando algum gás.
E a outra coisa que está mentindo de morrer, olhando para a pessoa rindo e dizendo: eu estou com vontade de te matar, filho. E a pessoa vai se acabando, vai definhando. Tem gente nervosa, tem gente que já perdeu o sono, tem gente com tanta dificuldade, desenvolvendo até ansiedade. O que é isso? É sentimento. Aí quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos aqui, ó, Gálatas, capítulo de número 5. E é isso que me preocupa, porque alguém pode estar aqui ouvindo a palavra, frequentando os cultos há 100 anos, mas de repente uma coisa ruim no coração. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Vamos ler todo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria. Olha aqui quando começa os ressentimentos: inimizades, porfias, que é disputa, emulações, que é o que? Ciúmes. Há tipos de ressentimentos, por exemplo, por traição, infidelidade, que passa a ser gerado um sentimento de ciúmes. A pessoa passa a não confiar mais. Vamos seguindo. Iras, a pessoa fica irada. Pelejas, quer dizer uma disputa, uma discórdia. Dissensões, essa palavra dissensões quer dizer rasgar tecido, rasgar comunhão. Alguém diria, corta aqui, né, quando era criança. Aí, vamos lá. Dissensões, heresias, que quer dizer, essa palavra heresia, tomar partido, cada pessoa de um lado. Versículo de número 21, invejas, homicídios, olha aí, tudo isso é coisa e causa. Veja que o homicídio estava no coração de Esaú. Aí tem pessoas que vão mais longe, aí eles passam a beber. Outros desenvolvem algum transtorno em que são levados à glutonaria, ou seja, eles não conseguem resolver o problema de ressentimento que houve, problemas mal resolvidos no passado, e como eles ficam guardados dentro, a pessoa desenvolve um distúrbio na questão alimentar. A pessoa come tudo que encontrar na frente e o que não encontrar está pensando e vai desenvolvendo, porque consegue canalizar os ressentimentos passados em situações presentes e começa a canalizar para aquilo. Veja que geralmente as pessoas que têm como é que se diz, alguma coisa mórbida, que são obesidade mórbida, pessoas que têm obesidade mórbida quase em sua totalidade tiveram algum ou desenvolvem algum tipo de ressentimento na vida. Quando se olha para isso, o texto continua, glutonarias e coisas semelhantes. Olha o peso dessa palavra. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu já falei antecipadamente, vou declarar outra vez, que os que cometem tais coisas, o que acontecerá? Irmão, não tem salvação para quem vive com o coração cheio de amargura. A gente pode achar que é bom, a gente pode achar que está com amigo, a gente pode achar que vem para a igreja, mas não resolve o problema. O que resolve o problema do ressentimento é a gente procurar a solução. Quando nós olhamos para isso, nós vemos a gravidade que é o problema. E eu estou dizendo como identificar esse problema. Não é fácil, porque alguns declaram, outros não conseguem declarar. Ele está dentro, correndo, matando a pessoa, e ela não consegue declarar isso. Quarto ponto da mensagem: os males gerados. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Jó, capítulo de número 5, está antes de Salmos. Livro de Jó,
capítulo de número 5, versículo de número 2. Estamos falando sobre os males gerados. 5 e 2 de Jó. Porque a ira faz o que, igreja? Destrói o louco. Ficar com um sentimento desse é como alguém que não tem o juízo certo. E o zelo mata quem? Você ficar apegado a alguma coisa, alguma opinião, é porque do meu jeito é assim, eu sou desse jeito. Você ficar nesse zelo, nessa opinião, não vai lhe levar a lugar algum. Irmãos, quem está caminhando para o céu não está ligando para essas coisas. Alguém vai dizer assim: você tem sangue de barato, tu tem muita cara limpa. Não, contigo é mesmo que passar, é manteiga em venta de gato. É assim que o povo vai dizer. Para o povo, você viver uma vida como Jesus quer, é você viver fora dos moldes desse mundo. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso propósito é o céu de glória. É para lá que nós estamos caminhando. Nós não podemos nos apegar a essas coisas tão pequeninas e destruir a nossa vida. Vamos para Eclesiastes, capítulo 7. Está em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Para frente. Capítulo de número 7, versículo de número 9. Olha o que diz: não te apresses no teu espírito a quê? Tem gente que se ira muito fácil, porque a ira abriga-se aonde? Irmão, quem é inteligente não acumula um lixo desse no coração, não. Andar irado, zangado, está dizendo a Bíblia que é para gente tola, irmão. Eu não sei que eu tenho falha. Eu não sei que você também tem falha. Se você falhar, eu vou entender que você é um ser humano tal qual eu. E eu vou precisar lhe perdoar para nós continuarmos andando juntos. E você também tem a inteligência do Espírito de Deus. Se de repente, nessa caminhada, e de repente eu lhe feri também, você vai me perdoar e nós vamos continuar juntos. Porque pressa para se irar e viver acumulando ira no coração é coisa para a gente tola. O Senhor nos fez sábios pela sua palavra. E nós não podemos adoecer a nossa vida por essas coisas. Só para você ter uma ideia dos males que é gerado nesses ressentimentos: desconfiança. Eu sei que na luta da vida, um casal pode, em algum momento, falhar um com o outro. Você vai viver agora a vida toda desconfiado ou desconfiado? Por que você não resolve esse ressentimento? Provoca isolamento. Às vezes a pessoa não dá conta de resolver o problema. O que acontece? Ela se isola. Ressentido, distante de tudo e de todos. E a princípio é só um isolamento particular. Mas daqui a pouco é na mente, é no coração, é na vida espiritual, é na vida social, é na vida emocional, é na vida conjugal. E vai descendo. Quando você pensar que não, já não parece mais uma pessoa. Já é como se fosse um animal. E você acha que o inimigo não tem se aproveitado disto para destruir muitas vidas? Ainda, a pessoa pode agir imprudentemente. Eu li um versículo que me chamou a atenção. Nós estamos em Eclesiastes, é só voltar. É o livro de Salmos. De um homem que eu admiro muito. O nome dele é Moisés. O Salmo de número 106, versículo 33, diz algo sobre Moisés que leva a gente a pensar um bom tempo.
que diz o seguinte: o versículo 32, Salmo 106, versículo 32 e 33, olha o que está escrito: indignaram-no, o povo de Israel aborreceram Moisés, também junto às águas da contenda, por causa de contenda, indignaram Moisés, de sorte que sucedeu mal a Moisés. Você está vendo a construção do texto? Eles indignaram Moisés, eles contenderam contra Moisés, mas o mal aconteceu com quem? Com Moisés. O povo está lá de boa. Aí o texto diz assim, por causa deles. Irmãos, isso é tão ruim, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o povo que a gente adoece por causa deles. Às vezes é a tua família, às vezes é o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Às vezes é algo que a gente só queria o bem dos nossos. Mas nessa luta para ver Cristo entronizado na nossa família, às vezes a gente fica mal. A gente tem que ter cuidado quanto a isso. O desejo da gente era que tudo estivesse às mil maravilhas, em plena harmonia. Aí quando a gente chega, não, vamos aqui, vamos pela Bíblia, alguém já chega e diz assim, sarcasticamente: ah, lá vem o santão, é o pastor da família. Aí a certinha, só ela assim, você entende? O versículo de número 33 diz assim, porque irritaram o seu espírito. Observe que Moisés não indigna somente na carne. O espiritual de Moisés agora está prejudicado. De modo que falou como? Irmãos, tem muitos anos na minha vida que eu decidi, em momentos de dificuldade, eu não falar. Porque alguém fala imprudentemente quando está irado. Você agir pela emoção é você agir sem razão. Você agir pelo momento é você não avaliar todas as coisas. Pare sempre. Eu tenho dito aos irmãos: você está irado? Pega uma folha. Não deu conta? Pega uma resma de papel. Pega uma caneta. Escreve lá tudo que tu gostaria de falar. Quando tu terminar, tu vai estar mais ou menos aliviado. Bota ela lá debaixo do colchão da cama, sei lá. Daqui 2, 3 dias, quando tu achar que tá bom, tu volta e pega. Deixa eu ler aqui o que foi que eu escrevi. Aí tu vai olhar assim: eu não. Que foi o diabo. Foi eu não. Mas é isso que a Bíblia diz, Efésios 4:26 diz: você pode até se irar, mas não pegue. Não haja no momento da ira, porque agindo imprudentemente. O texto diz que ele agiu e falou imprudentemente com seus lábios. Aí você passa a pensar: meu Deus, para que eu falei? Não era para ter dito, Jesus, e agora eu tenho que pedir perdão. Será que vão me perdoar? Você entende isso? Aí às vezes a pessoa fica triste, fica decepcionada consigo mesmo, aí passa a evitar a outra pessoa. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos ainda que o ressentimento é autodestrutivo. As pessoas vão destruindo-se a si mesmas, vão se acabando, vão definhando. O ressentimento, ele mostra que além da infidelidade, ele pode adoecer. Irmãos, são muitas pessoas doentes por não conseguirem resolver os seus ressentimentos. Tem pessoas deprimidas. Eu não estou lhe dizendo que é fácil perdoar, porque nós somos seres humanos. Mas eu estou dizendo que nós precisamos lutar para resolver essas coisas. E como o primeiro ponto eu lhe expliquei o que é ressentimento, o segundo ponto eu lhe disse que ele destrói os relacionamentos,
O terceiro ponto eu disse como identificá-lo. E eu lhe mostrei. Quarto, os males que são gerados. 5.5. Como posso ser curado? Porque não adianta a gente mostrar a doença, o problema e não dar a solução. O nosso propósito aqui é de ver pessoas saradas. Irmão, você não sabe o quanto é bom alguém estar sarado. Quer ver uma coisa? Eu acabei de dar uma foto aqui para o irmão, disse aqui uma foto de um cabra bonito. A foto é minha. Aí disse, ô cabra feio. Eu digo, mas eu acho bonito. Alguém olha para mim sorrindo, aí eu fico assim, olha, tá me admirando, tá achando bonito. Do jeito que eu acho. Assim que eu penso. Você quer ver uma pessoa doente? Aqui uma foto do cabra bonito. Aí depois, o cabra feio. Me dá minha foto. A pessoa olha para sorrir. Aí diz, olha, filho mangando de mim. E mostra a gente doente. E você acha que são poucas pessoas? É muita gente. Acaba chega de erro, está gordão ainda, graças a Deus, Deus está dando alimento. Aí o outro, rapaz, o cara disse que eu estou. Se eu emagrecer, o povo dizia, mas tu está doente. É assim, irmão. Não adianta, olha, todo tempo vai ter uma dificuldade na vida. O que eu quero lhe dizer é que se você estiver sarado, irmão, pode acontecer o que acontecer. Você vai e vem debaixo da paz de Deus, dorme tranquilo, acorda e fique feliz. É assim a nossa vida. Agora, se você estiver doente na mente, irmão, pode estar tudo bem, você ainda está procurando alguma dificuldade. Então, quando eu olho para o quinto ponto, como ser curado? Olha, primeira coisa, sinceridade com Deus. Irmãos, nós precisamos ser sinceros. Você acha que Deus não me entende? Deus me entende. Se hoje você está aqui ressentindo, Senhor, realmente eu estou muito chateado com meu irmão, minha irmã, meu marido, minha mulher, sei lá. Eu estou chateado. Deus entende isso. Ele sabe. E Ele sabe ainda mais onde foi a ferida, o que foi que te feriu, o que foi que... Deus sabe disso, irmão. Irmãos, Ele é nosso Pai. Olha a beleza desse versículo, Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de um filho a quem ama, assim o Senhor se compadece de cada um de nós, porque Ele sabe que nós somos pó. Deus sabe que tu e eu somos pó, e Ele está dizendo, eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, porque eu sou contigo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós precisamos de sinceridade com Deus. Segundo, nós precisamos de submissão ao tratamento. Se eu te der todas essas informações e você não se submeter a elas, vai mudar nada. Você consulta o médico detecta o problema, diagnóstica, passa o medicamento. Você não passa na farmácia, não compra. O médico que compra, não toma o remédio, não adiantou nada. Agora, se você atentar para o que eu estou lhe dizendo e você se submeter ao tratamento, você terá vitória. E o meu desejo é que você tenha vitória. Terceiro, entrega totalmente o teu problema a Jesus. Porque o problema é que às vezes a gente fica... Irmãos, há pessoas me ouvindo aqui nesta noite, que se elas fossem relatar os seus problemas, estariam talvez na rua aí, sem roupa, correndo, gritando, puxando os cabelos. Mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, estão aqui me ouvindo e dentro do coração dizendo assim, é verdade, Ele está contando a minha história. É desse jeito aí mesmo. Mas eu quero lhe dizer, Deus tem vitória para você.
para te ajudar em toda e qualquer dificuldade. Um culto como esse é um tratamento na alma, no espírito, no coração, na mente. Um culto como esse é um esvaziar-se de si mesmo, porque Deus está interessado em que nós resolvamos os nossos ressentimentos e vivamos para a glória e louvor do santo nome dele. Porque evangelho é isso, irmão. Evangelho é tratar o ser humano de dentro para fora, em todas as áreas da sua vida. E o evangelho é poder de Deus. Quando nós olhamos para isso, em sexto lugar, perdoe quem lhe feriu. É Jó, capítulo de número 42. Perdoe quem lhe feriu. Livro de Jó, capítulo 42, vamos ver aí essas bênçãos maravilhosas. 42, 10 a seguir. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quem foi que virou o cativeiro de Jó? O Senhor muda a vida de qualquer pessoa que entregue-se totalmente a Ele e diga: Senhor, aqui está a minha vida. O Senhor virou, Ele mudou a vida de Jó quando ele orava por quem? Jó não estava preocupado com ele estava preocupado com os seus amigos que lhe disseram coisas fortes demais no momento de maior dificuldade. Deixa eu te dizer, ressentimento não é causado por quem mora longe, não. Não é alguém que te liga lá de São Paulo e diz: ó, eu vou te ferir. Não, é com quem você convive, é com quem você pensou em nunca ouvir, é com quem você se doou e esperava pelo menos o reconhecimento. Obrigado, tu foi legal comigo. Ou pelo menos, eu te agradeço. Ou pelo menos que não dissesse nada, mas ficasse quieto. Mas você se doou, fez tudo e a pessoa ainda veio e pisou no teu pé. Aí Deus chegou e disse: tu nunca fez nada por mim. Olha, se você se doou a vida toda. Então o ressentimento não é por quem está longe, é quem está perto. Eram os amigos de Jó que haviam arrebentado com a vida dele, procurando uma falha na vida de Jó, para dizer que era por isso que ele estava sofrendo. Aí o texto sagrado diz assim: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro. Enquanto nós não nos livramos dos nossos ressentimentos, nós estamos perdendo muita bênção de Deus que está por vir. Porque a vida de Jó só foi mudada e lhe foi multiplicado os bens quando ele se resolveu primeiro. Afinal de contas, quem não está resolvido não consegue nem ver os privilégios, porque está preocupado com um sentimento medíocre no coração. Aí o texto sagrado diz o seguinte: deu tudo em dobro, tudo quanto antes possuía. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, até quem nos desprezou começa a vir nos procurar. Porque Romanos 12, 20 diz que se você fizer o bem a quem lhe faz o mal, é a mesma coisa que você pegar um bocado de brasa e você colocar na cabeça de alguém. Porque às vezes nós somos provocados para que nós reajamos de uma forma que Deus não quer. Aí as pessoas aplaudem, olha, ó, deve que era crente. Aí, ó, o santão, tu viu como não aguenta? Aí quando você reage de uma forma que eles não esperam, aí diz: o que esse cara tem? Será que essa pessoa não é normal? Porque pela lógica, irmãos, nós não vivemos pela lógica,
Paulo diz que a nossa caminhada não é por vista, mas é por fé em Jesus Cristo de Nazaré. O texto sagrado nos mostra: vieram a ele seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. O que Deus quer é nos dar tanta abundância, que todas as pessoas venham até nós, e que nós possamos servi-los. Deus nunca te coloca em uma posição para tu fazeres com os outros o que fizeram contigo, da forma ruim. Não. Tudo que Deus der às nossas mãos é para que nós possamos retribuir as pessoas da forma que Jesus retribuiria se estivesse em nosso lugar. O texto sagrado diz: e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. O que Deus tem reservado para todos aqueles que recebem esta palavra e querem resolver os seus ressentimentos é muito mais do que o que você já teve. Olha para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Resolve os ressentimentos hoje, e a bênção do Senhor será sobre a sua, a minha, a nossa vida. Sétimo ponto: o ensino de Jesus. Capítulo 6 de Mateus. Versículos de número 12 a seguir. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E ele fala uma coisa pesada para o ser humano que não teme a Deus, ou que não deixa Deus guiar a sua vida. Não é fácil, porém é possível. Mateus 6, 12 a seguir diz: Pedro, eu vou ler como todo. Versículo de número 9, vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Escutem bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é vosso nome, é o teu nome, é o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino. É o reino de Deus, não é vosso reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não é a vossa vontade, é a vontade de Deus, a tua vontade. Tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque Deus quer ouvir a nossa voz todo dia, irmãos. E como a gente passou a pensar que oração é só uma questão de pedir, aí Deus disse: dá o pão só de hoje, porque amanhã tem fome e vai pedir de novo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas. Como é a forma? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que você perdoa os devedores seus? Olha, eu te perdoo, não quero nem acordo contigo. É assim que você quer? Tá bom, Deus do céu vai dizer: eu te perdoo, mas não fale mais comigo. Como é que a gente vai viver sem se comunicar com Deus? Eu sei que há coisas que levará tempo para a confiança ser conquistada, mas nós não podemos ser medíocres no sentido de perdoar e não fazermos como Deus quer que nós façamos. Eu estou lendo isso porque o perdão aqui ele é condicional. Observe o que diz aqui, versículo 13: e não nos induzas ou nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Olha a condição, versículo 14: porque se,
A condição é essa: perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O que Jesus estava ensinando é que o Senhor só tem como perdoar você se você liberar primeiro perdão. E como nós estamos falando do tratamento do ressentimento, para você ter paz com Deus, você precisa ter paz com seu irmão. Versículo 15: se, porém, não perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se a gente não abrir o coração para perdoar pessoas, o Senhor não terá como nos perdoar. Aí a gente volta para Gálatas: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quantos entenderam essa mensagem? Digam amém. Amém. Eu estou falando com pessoas, eu não estou falando com robôs, nem com cadeira, nem com mesa, nem com caixa de som. Estou falando com gente. Tem alguém nesta noite aqui que você diz: essa é a minha vida, o negócio é que eu sei de tudo isso aí, mas eu não tenho força, e você quer uma oração para Deus te ajudar a você viver isso aqui, você ser sincero diante de Deus, você abrir o seu coração, você se entregar nos braços do Senhor, você passar a orar não só pelos amigos, mas pelos inimigos também, porque Jesus disse: abençoe quem lhe amaldiçoar. E aí você poder fazer essa oração que Cristo ensinou, porque você e eu só temos como receber o perdão de Deus se nós perdoarmos quem está à nossa volta. Você acha que precisa dessa ajuda de Deus e você quer vir à frente? Nós estaremos orando por você, porque não é fácil, eu sei disso, e há muitas pessoas com a vida acabada, porque não conseguem, já lutaram, já pediram, e eles questionam: meu Deus, eu já lutei, eu sei, Deus te entende, porque eu também te entendo. Eu lembro-me que eu dizia, quando comecei a pregar, há mais de 20 anos: Senhor, como é que eu vou falar de perdão um dia, se o Senhor conhece o meu coração e eu sou duro? Irmão, mas foi muito difícil. Eu passei por um processo dolorosíssimo. Chorei noites, semanas, meses, até que o Senhor me curou. E quando eu estava bem de todas aquelas situações, um dia eu recebi um convite para pregar numa festa, parece que um culto do amigo. O Salmo de número 130, versículo 4: ó Senhor, contigo está o perdão, para que todos te temam. E aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. E eu continuo acreditando que o Deus que me abençoou é o Deus que abençoará o meu irmão e a minha irmã nesta noite. Não tenha sobre ti, pode ficar em pé, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, todo o trabalho,
Querido Senhor, Espírito de Jesus Cristo, meu amigo, Senhor e Mestre, é uma unção especial do Teu Espírito nesta noite, uma unção de cura e de libertação. Derramando sobre estes Teus filhos e filhas que enfrentam as suas dificuldades, os seus temores e as suas dificuldades, e te confesso que preciso da tua ajuda, assim como o Senhor me ajudou em um momento difícil na minha vida, e eu estou aqui curado, Senhor. E o Senhor sabe o quanto eu sou feliz contigo, o quanto eu sou feliz com a tua palavra, o quanto eu sou feliz em ser ministro do teu evangelho. E pela convicção que tenho que o Senhor nesta noite está fazendo tratamentos especiais na alma e no coração das pessoas. Eu quero te pedir por este meu irmão e esta minha irmã, que o Senhor arranque todo e qualquer sentimento medíocre, ressentimento. Nós destruímos em nome de Jesus Cristo todos esses sentimentos que têm procurado acabar meu irmão e a minha irmã. E eu suplico que a graça do teu bom Espírito derrame sobre nós como um bálsamo para nos lavar e tirar toda a armadura, Senhor. Mas que nós estejamos livres, e que nós saiamos daqui como guerreiros, prontos para a batalha, prontos para lutar, mas curados, sarados. Aqueles que ainda sentem uma necessidade de encontrarem-se com o seu ofensor, aquele ou aquela que causou-lhes ressentimentos, que sejam, Senhor, proporcionadas oportunidades, e que estes cheios do teu Espírito possam se dirigir àqueles mesmo que tenham lhes ofendido, e que possam suplicar o perdão, e que a bênção do Senhor seja sobre eles, sobre nós e sobre as nossas vidas. E assim o Senhor cumpra a tua palavra conforme prescrita na tua palavra, que o Senhor deu a Jó inúmeras vezes mais, faz na vida deste povo, porque muitos não conseguem nem perceber o que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas, por causa de sentimentos velhos que estavam apodrecendo a alma, o espírito, os ossos. Mas eu te louvo, porque esta noite é noite de cura, esta noite é noite de milagres. O Senhor está fazendo milagres nesta noite, maiores do que aleijados andarem e do que cegos verem, porque para que o Senhor faça aquilo, o Senhor tem que fazer isto primeiro. Então abençoe de uma forma toda especial. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo